Bianchi Inácio, delegado regional e conselheiro do Cresci Santa Catarina. Corretor de imóveis, empresário e publicitário. Pós em Gestão de Negócios e Vendas, Gestão Imobiliária, MBA em Marketing Digital. Professor de pós-graduação para corretores de imóveis, instrutor do curso Do Zero à Alta Performance para Corretores. Dr. Francisco Egito, corretor de imóveis e advogado especialista em Direito Imobiliário, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC Rio de Janeiro e de Direito Condominial da ESA OAB Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Gestão de Propriedade Urbana, Mercado e Negócios Imobiliários da OAB do Rio de Janeiro, CEO do Grupo Francisco Egito, da Revista dos Condomínios, do Curso Aprimora e do CBPJUR, mestre em Administração pela UFF e MBA em Negócios Imobiliários. E Dr. Luiz Felipe Arcângelo, advogado e corretor de imóveis, coordenador e professor da pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial da ESA São Paulo, Unidade Ribeirão Preto, professor da pós-graduação da ProOrdem de Santos, São Paulo, especialista em Direito Imobiliário, mestre em Direitos e Negócios Internacionais, doutorando em Direito, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, 12ª subseção, e autor do livro Locação de Imóveis para Corretores, Proprietários e Inquilinos. Estejam à vontade, por favor. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Primeiro eu quero dizer que é uma honra, Carol, estar aqui em Balneário Camboriú, com essa vista linda aqui, né, desse nosso auditório aqui, tudo muito lindo. Ver amigos aqui na nossa plateia, como faço referência aqui ao Dr. Elias, um grande nome aí do Brasil, do direito imobiliário também. E eu quero dizer a honra que eu tenho em participar com o meu amigo aqui, Dr. Egito, com o Dr. Egito, que é uma referência também na área imobiliária e condominial do nosso país, ao Bianchi, representando aqui, conselheiro e representando, eu vou falar como vocês falam aqui, tá? O Cresci Santa Catarina, né? Não é assim? Lá de São Paulo é o Cresce, né? Aqui a gente fala Cresci, é isso, né? Então, representando o Cresci, Bianchi, é uma honra estar aqui com vocês nesse painel. Nós fizemos uma dinâmica aqui, conversamos nós três sobre esse painel, e a nossa ideia é trazer aqui os nossos slides, mas de um ponto de vista prático da nossa atuação aí enquanto advogado imobiliário, enquanto corretor de imóveis, e com conexão também ao mercado e ao direito condominial, né? Tenho me dedicado muito ao propósito de levar conhecimento aos corretores de imóveis. Então, foi o propósito que eu encontrei dentro da minha atuação enquanto advogado imobiliário, enquanto professor, né, voltado sempre a pós-graduações ao direito imobiliário, e concurso para corretores. Hoje eu tenho um programa, inclusive na TV Cresci São Paulo, ou Cresce São Paulo, que chama Segurança na Transação, que são sempre temas relacionados ali ao dia a dia do corretor de imóveis, no sentido de trazer esse conhecimento, né? Falar sobre as responsabilidades do corretor na locação e na compra e venda de imóveis. A Carol me deu uma missão aqui, para falar num tempo relativamente curto, mas vamos lá, então. Primeiro, que a nossa palestra aqui é, logicamente, para falar para corretores, aqueles que são devidamente credenciados junto ao Cresce, né? Porque é esses que estão preocupados aí com a segurança do negócio, com operações seguras. Então, é para eles, né, Bianchi, que nós vamos falar aqui. E já fica uma primeira pergunta aqui. O corretor, ele tem ali um dever de segurança, mas, logicamente, quando tem um apontamento de um processo, daí quem vai analisar? É o advogado, né, especialista em direito imobiliário, para ver se é viável seguir com aquela transação ou não daquele negócio. Então, aqui, como que o corretor traz segurança àquele negócio imobiliário? Através das certidões negativas e das informações relevantes àquele negócio. E essas são as certidões negativas que a gente chama de triviais. Por que triviais?
Essas são as certidões que o advogado imobiliário vai tirar na hora da transação, que o corretor de imóveis vai tirar na hora da transação, que o escrevente, o bom escrevente, né, o bom escrevente de cartório vai tirar. Porque é incrível que ainda tem escrevente que não tira certidões, né? E é importante que o escrevente traga segurança, porque o comprador confia nele para tirar as certidões. Mas, fora essas certidões triviais que essa todos tiram, e trazendo aqui, logicamente, vocês a reflexão, quem tira aqui as certidões quando um apartamento e uma casa fica dentro de um condomínio? Quem tira as certidões negativas do condomínio também? Olha aí. Sem dúvida, duas excelentes profissionais aqui, porque a maioria não tira. Não tira as certidões do condomínio. E quem compra um imóvel dentro de um condomínio não está assumindo o passivo daquele condomínio também? Então, será que basta? Claro, claro. Claro. É para isso mesmo, viu? O painel é para a gente entrosar aqui e seguir na apresentação. Vamos lá. Quer falar do meu? Depois você me devolve. Obrigado. Só tem o risco de eu não devolver o microfone, né? Seguinte, uma pessoa comprou uma sala comercial dentro de um empreendimento que tinha cerca de 600 imóveis ali. E ela comprou uma sala comercial por 200 mil. Falou, olha, eu comprei muito bem ali, o imóvel, né, espaçoso, comparado com outros na região, ali vale 350 a 400 mil. Fiz um ótimo negócio. Falei, você acabou de adquirir, né, um grande presente, que é o passivo do seu condomínio. Como assim, passivo do meu condomínio? Eu tirei certidões, o corretor não me falou nada, o advogado não falou nada. Falei, não falaram porque nem sabem, né? Nós que lidamos na área condominial temos uma outra visão. Esse condomínio em questão tinha um passivo tributário referente a INSS patronal não recolhido e outras questões mais, que gravitava em torno de 60 milhões antes da pandemia. Então, faça a conta, aproximando. 60 milhões dividido por 600 unidades, você acabou de adquirir também um passivo de R$100 mil sobre o seu imóvel, já que cada condomínio também é devedor da quota-parte proporcional, né? Em síntese, é isso. Essa cautela que o Luiz traz, ela é muito relevante. Um olhar também para o condomínio, como está a situação jurídica, a situação patrimonial daquele condomínio e outros pontos mais que não daria para adentrar aqui. Obrigado, doutor. Muito bom, excelente observação que o doutor Egito trouxe para nós aqui. Então, basta, gente, a gente tirar aqui a certidão, vou para cá, senão vou ficar na frente da tela. Basta a gente tirar a certidão negativa do condomínio, é só ela que nós devemos tirar? Sem dúvida não. Veja, ó, as últimas atas do condomínio, para observar se o condomínio, por exemplo, tem dívidas, né? Ou até imagina, você vende um imóvel em determinado condomínio, daí, no primeiro boleto que chega para aquele adquirente, aquele comprador, ele vê que teve um fundo de obras que foi aprovado e ele vai ter que pagar, fora o condomínio dele, mais R$500 por mês, ali de uma despesa extraordinária de um fundo de obras. Isso, logicamente, ele não vai gostar, porque cabia ao corretor ou ao advogado imobiliário buscar essa informação. Convenção, regimento interno, hoje o doutor Egito vai trazer o tema aqui, locação de curta temporada, doutor Egito. E dentro desse tema, hoje nós temos a questão dos aplicativos, que é um tema sensível. Nós temos posições favoráveis, posições desfavoráveis, mas vai que aquele seu comprador, a ideia da aquisição dele é para alugar um imóvel pelo Airbnb. Daí ele pega um condomínio, como nós temos ali em Ribeirão Preto, perto da USP, que as convenções já vêm com a proibição da locação através dos aplicativos. Por mais que é questionável ou não, há uma discussão, mas vai impactar. Vai impactar, porque a ideia dele era alugar um imóvel para fins de investimento. Então, vai impactar. E outra coisa, receita, todas as demais certidões, será que o condomínio está recolhendo ali o fundo de garantia dos funcionários? Está em dia com a Receita Federal? Vocês aqui temos muitos especialistas, síndicos, administradoras, advogados condominiais. Nós sabemos que nem todo condomínio está regular com todas as certidões. E eu trago o exemplo aqui da dona Vera, que foi uma senhora que fez uma aquisição numa determinada imobiliária e ela pediu as certidões do condomínio. O corretor, meu cliente, perguntou, mas
Eu, enquanto corretor, eu tenho o dever de apresentar as certidões do condomínio, mas claro que tem. Claro que tem. Tem que tirar as certidões, ela quer ter conhecimento, quer ter ciência da situação do condomínio. Daí tinham 2 ações trabalhistas que, se mantidas as certidões desfavoráveis ao condomínio, estavam ali na faixa de R$200 mil. A dona Vera, uma senhora de mais de 90 anos, fez a mesma conta que o doutor Egito fez. Pegou e falou, R$200 mil, rateado pelo número, tem 2 blocos, o número de apartamentos vai ficar R$5 mil por apartamento. Tudo bem, eu tenho condições de comprar, pode seguir com a compra. Olha que lição que uma senhora de 90 anos deu para todos os envolvidos. Advogado, corretor, todos os envolvidos ali naquela transação. Então, é importante, sim, tirar as certidões do condomínio também. O Egito trouxe um ótimo exemplo aqui de mais do que o exemplo. Eu nem dei o meu exemplo dos 2 milhões da água, porque você trouxe um exemplo muito maior, né, para o nosso painel. Aqui, então, nós temos a responsabilidade do corretor de imóveis, e tem a foto do corretor ali. Ó. Por quê? Porque ele deixou pendente no relatório dele uma das certidões. Então, assim, eu trago uma história que aconteceu conosco, inclusive, ó, e é o alívio do corretor que tem a certidão. E esse alívio, quem sentiu esse alívio, inclusive, fomos nós lá em Ribeirão Preto. Porque nós fizemos uma transação, o meu irmão tirou todas as certidões negativas na hora da aquisição, doutor Egito e Bianchi, tirou todas as certidões. Eu estou de costas para vocês, mas é para não pegar aqui na... Então, tirou todas as certidões naquele momento. E daí o que aconteceu? Depois de 1 ano que a compradora estava no imóvel, uma venda com alienação fiduciária, imóvel alienado, tudo direitinho, depois de 1 ano, a compradora foi intimada no imóvel dela que ela adquiriu. Foi intimada por conta de um outro processo de simulação de negócio. Na hora que o meu irmão falou comigo, na hora a gente treme, né? Mas como? Puxa as certidões aí. Cadê as certidões que nós tiramos na época? Nós tínhamos a certidão civil. Olha lá, nada consta. É essa certidão, inclusive. A certidão contemporânea nós tínhamos. Então, logicamente, aquilo trouxe um alívio. Não quer dizer que não vai ter problema, porque é uma questão de simulação de negócio lá atrás, com aquisição de boa-fé com as certidões. Mas a imobiliária, o corretor fez o seu papel tirando todas as certidões. Imagina se nós não tivéssemos as certidões. A imobiliária estava implicada nisso também. Então, isso é a importância de ter as certidões. Então, de forma resumida, nós temos aqui, dentro da legislação, todas essas... O Código Civil se aplica ao corretor de imóveis, o 723, ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, prestar todas as informações do negócio. O Código de Defesa do Consumidor também se aplica ao corretor de imóveis, à imobiliária. Veja aqui, por exemplo, doutor Egito, o artigo 6º, a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Eu vou dar um exemplo. Uma imobiliária na locação, o locatário, o candidato a locatário, perguntou quanto que era o condomínio. O funcionário da imobiliária falou que o condomínio era R$300. Quando o locatário entrou no imóvel, no condomínio, veio o boleto, era R$600 o condomínio. E ele tinha documentado pelo WhatsApp a informação do funcionário da imobiliária. O funcionário da imobiliária... ele é preposto, ó. A imobiliária, logicamente, vai ser responsável pelos atos de seu preposto ou representantes. Então, a imobiliária responde pela informação que foi prestada pelo seu funcionário. Então, é muito importante que, quando dê a informação, que tenha certeza. A orientação para os nossos clientes, quais são? Que peça um boleto do condomínio, junto à administradora, para verificar e ter certeza daquela informação que é prestada. Então, tudo isso, temos a aplicação do Código Civil e do Código... E, fora isso, doutor Bianchi, o Código de Ética Profissional, que o doutor Bianchi vai falar, na sua fala, que o corretor responde civil e penalmente pelos seus atos ali, pelo seu trabalho ali, por imprudência, negligência e as infrações éticas. Passando aqui... Então, a atividade do corretor não se resume apenas a vender o imóvel. O corretor ele tem que assessorar as partes até a concretização do negócio, claro. Vamos lá.
Obrigado. Só um ponto para o síndico, né, que eu acho que o nosso público é composto, em sua grande maioria, por síndicos. Pedir para o corretor de imóveis ou para a imobiliária que cada pessoa que entra no imóvel, você tem ali um controle, tem um vínculo. Indo mais além, né, antes da etapa da visita, etapa prévia, já na etapa da mudança, combinar com o zelador do condomínio, enfim, de agendar essa mudança e pedir um título que vincule aquela pessoa à unidade. Exemplo, sou locatário, contrato de locação, sou promitente comprador, enfim, carta de adjudicação, escritura de compra e venda, promessa de compra e venda, contrato de financiamento imobiliário, qualquer documento que vincule, porque é uma possível porta de entrada para um condomínio. O doutor comentou aqui que, na cidade dele, foi feita uma locação fraudulenta, as pessoas entraram dentro de um condomínio de alto padrão, se instalaram ali e fizeram uma verdadeira limpa dentro daquele condomínio. Ou seja, uma relação imobiliária de locação, compra e venda, principalmente locação, pode ser simulada para ser a porta de entrada para a aplicação de um golpe dentro do seu condomínio. Então, acredito que esse seja um ponto interessante, ter esse filtro sobre essa relação. Já vi condomínio que a pessoa entra, eu estou com a chave aqui, sou proprietário, tá, sobe. Gente, mas que descuidado, né? Até para você ter um cadastro de quem mora na unidade, qual o título de propriedade, qual o vínculo, contatos ali, isso é imprescindível. E a gente vai trazer na locação, eu estou encerrando aqui a questão da venda para a gente entrar na locação também. E na locação, agora com o mercado imobiliário 100% digitalizado, isso tem aumentado muito, e vamos falar um pouquinho. Principalmente aos advogados imobiliários e aos corretores que estiverem nos acompanhando, duas dicas que eu trago importante aqui para vocês, que eu acho que são dicas aqui valiosíssimas. Aquela certidão da receita positiva com efeito de negativa. Muitos colegas, quando têm acesso a essa certidão, não tomam o cuidado de pedir um relatório fiscal, de entender como foi feito aquele acordo. E, nesse caso aqui, nessa decisão que eu trago para vocês, mesmo a certidão sendo positiva com efeito de negativa da receita e o crédito estando suspenso a exigibilidade do crédito, a imobiliária, por não ter apresentado a certidão, o comprador perdeu o imóvel nessa decisão e a imobiliária vai responder em razão disso. Então, imagine uma certidão não emitida da Receita. Então, por que tem que tomar o cuidado de pedir o relatório fiscal para aquelas partes que fizeram o negócio? Porque tem que entender como está aquele parcelamento. Será que aquela pessoa não agiu de má fé e não foi na Receita, fez o parcelamento naquele momento, vai pagar a primeira parcela e depois não vai pagar mais? Então, nós temos que ter um entendimento na assinatura, principalmente quando é a assinatura do compromisso de compra e venda. E na trabalhista, processo arquivado, turma, não quer dizer que está resolvido. O arquivamento pode ser por falta de bens penhoráveis. Então, se o arquivamento for por esse motivo, tem que ser investigado, tem que ter laço patrimonial. Daí isso pode trazer problemas, sem dúvida, ao negócio. Então, assim, doutor Egito, dentro da venda, é o que cabíamos a nós trazermos aqui, dentro do tempo, porque nós temos nossos colegas aqui também. Agora eu quero falar um pouquinho da locação para vocês. Primeiro, a gente precisa entender que aos contratos de locação, dentro do contexto da responsabilidade da imobiliária, as normas consumeristas não se aplicam aos contratos de locação. Tá? E nem as partes desse contrato, que são locadores e locatários nessa relação direta, também não se aplica porque eles não se amoldam ali aos conceitos de consumidor e fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 2º e 3º. Mas na relação entre dona do imóvel, consumidora, e imobiliária fornecedora de serviços, daí se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, quais os cuidados que a imobiliária tem que ter no dia a dia dela, que a gente chama de diligência habitual? A diligência habitual que a gente fala é o mínimo de zelo, é o mínimo de cautela que a imobiliária deve ter quando ela analisa um candidato de locação. Então, quando um dono de um imóvel, como aquele dono de imóvel colocou com aquela imobiliária que deu o problema que a gente vai trazer aqui para o pessoal, deixa um imóvel para a administração de uma imobiliária, o que ele espera? Que a imobiliária administre aquele imóvel como se dela fosse. Ou seja,
adotando todos os procedimentos ali acautelatórios no sentido de minimizar o risco daquela locação. Então, diligência habitual, embora a gente não tenha uma terminologia, pela análise dos casos concretos é isso. Então, aqui, veja, eu trago aqui no capítulo do meu livro, eu tenho um livro que chama Locação de Imóveis para Corretores, Proprietários e Inquilinos. Isso é um capítulo do meu livro que eu trago. Então, alguns exemplos aqui de diligência habitual para vocês. A validação do documento que o doutor Egito trouxe é um exemplo da diligência habitual que a imobiliária tem que ter. Porque é ela que vai receber os documentos e vai validar aqueles documentos de locatários, de fiadores. Então, assim, como o doutor Egito trouxe com muita sabedoria aqui, muitas vezes é difícil de você pegar ali uma falsificação. Mas, na grande maioria das vezes, doutor Egito, igual eu peguei um caso, a foto era de uma pessoa, o documento era de uma pessoa de 60 anos, a foto era de uma pessoa de 40. Não dá para identificar que é uma falsificação? E o problema com os processos das imobiliárias, estando no mercado imobiliário quase que 100% digitalizados, o que acontece? As pessoas não pedem mais cópia autenticada dos documentos. As pessoas não reconhecem firma mais por autenticidade. Então, hoje é cópia simples enviada pelo WhatsApp, e muitas vezes a gente nem consegue fazer a leitura da cópia na hora que você pede para ver a pasta. Não é verdade, Bianchi? Então, assim, tem que ter um mínimo de zelo na análise daquele documento, né? E a análise cadastral, capacidade de pagamento. Será que... já peguei casos que a gente foi analisar a pasta em razão de uma atuação pelo locador, e na hora que você pega, o aluguel é R$2.000, o locatário ganhava R$1.500, um salário mínimo. Como que ele vai pagar aquele aluguel? Então, esse é o mínimo de zelo, é o mínimo de cautela. Protesto, Serasa, certidão civil, certidão criminal, está à disposição da gente. Isso é um dever também. Então, dentro desse processo da responsabilidade civil da imobiliária, ela responde pela falha na prestação de serviço de forma objetiva, independente de culpa, por ela ter deixado de adotar os procedimentos que nós falamos aqui. Então, o médico responde de forma subjetiva. O que é isso? O médico tem que provar a culpa do médico, que ele agiu com imprudência, com imperícia ou negligência. Agora, a imobiliária não, é de forma objetiva. E aqui algumas dicas que eu quero trazer, mas principalmente aqui para vocês, a importância de um advogado imobiliário, implantar certas rotinas no dia a dia da imobiliária, como esse checklist aqui, que eu trago, e quem quiser aqui que está assistindo esse nosso congresso, pode fazer contato comigo, meu Instagram está na tela, que eu envio para vocês esse checklist. Então, fazendo esse checklist, evita, ou pelo menos reduz substancialmente que haja problemas, como vocês fazem no condomínio. Implementa rotinas no sentido ali de minimizar as chances que dê errado, né? E para finalizar, já partindo aqui para os meus últimos slides e finalizando para passar para os meus colegas, só alguns casos, 2 casos que eu quero trazer de falha na prestação de serviço. O primeiro aqui, a imobiliária recebeu uma notificação do cancelamento do seguro-fiança, ela demorou 5 meses, Egito, para notificar o locatário para apresentar uma nova garantia. Foi condenada, porque cabia a ela fazer de imediato aquilo, né? Exatamente. E aqui, esse material também está à disposição dos colegas que quiserem pedir para fazer um estudo, é um material de decisões que eu trouxe justamente para que vocês tenham acesso. Mas aqui o caso que o doutor Egito disse que aconteceu em Ribeirão Preto. Veja, a imobiliária fez a locação, um documento falsificado, a pessoa chamava Júlia, o documento era Camila, né? Quando a imobiliária, eu, aliás, dei uma entrevista ao vivo para a Band, daí ficava mais grosseiro ainda. Dei uma entrevista ao vivo para a Band falando sobre esse tema, inclusive, a desculpa da imobiliária foi no sentido que, naquela locação, ela só entregou as chaves, doutor Elias.
e não fez mais nada. Mas se ela fez o contrato, não importa. Cadê o mínimo de zelo e o mínimo de cautela que ela tinha tido, deveria ter tido? Era caução em espécie a garantia? Pegaram um cheque caução? Não teve nenhum depósito numa conta vinculada às partes, isso facilitou muito. E dessa falsificação teve origem a locatária golpista, né, falsificadora, entrou no imóvel, colocou 10 comparsas para dentro de um condomínio de alto padrão, no centro de Ribeirão Preto, e fizeram um arrastão em 6 apartamentos no condomínio, levando mais de 6 milhões de reais. Daí eu deixo a reflexão para vocês. O que os síndicos que estão aqui poderiam ter feito para que isso não acontecesse se o erro começou na origem da imobiliária? Então, assim, veja a importância de implementar rotinas e do trabalho e da responsabilidade do corretor de imóveis. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradeço mais uma vez a oportunidade pela Carol, é uma honra estar presente nesse congresso ao lado dessas feras aqui nesse painel. Muito obrigado, pessoal. Bom, eu vou falar sobre as locações de curtíssima temporada, foi o tema que a Carol me designou junto com o Arcângelo, e a gente vai fazer algumas reflexões breves, sem entrar em nenhum tecnicismo jurídico, porque aí ficaríamos muito divagantes, né? Eu vou tentar conduzir de maneira muito objetiva, até porque eu não montei nem material para isso. Mas, de maneira em geral, cabe uma reflexão. Silvio Capanema de Souza, Pedro Cantizano e Geraldo Beire Simões, lá em 1990, quando eles se reuniram, né, fundaram a ABAME, a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, e eles elaboraram um anteprojeto do que veio a ser a Lei 824591, que é a Lei do Inquilinato. Eles não poderiam, num exercício de futurologia, imaginar que teríamos tecnologia, plataformas, para celebrar locações e negócios de maneira tão imediata, de maneira tão eficaz. As locações mais curtas que tínhamos à época estão no artigo 48, locações de curta temporada, até 90 dias, para lazer, feitura de obras, cursos. São transitórias, são breves, e elas vêm disciplinadas ali. Então, até 90 dias, você tem esse tipo de relação. O Capanema ainda era vivo. No livro dele, da Lei do Inquilinato, ele chamava de locações relâmpago, porque é um tipo novo, que não é efetivamente essa locação que vem albergada no artigo 48 da Lei do Inquilinato, também não é nenhum meio de hospedagem previsto pela Lei 11.771 de 2008, que trata ali da hospedagem e dos meios de hospedagem previstos em lei. Então, nós temos uma relação que o direito ainda está tentando analisar, que parece locação. Alguns dizem que é uma hospedagem, e aí o direito chama de atípico, não é típico, tipos, tipografia, não vem ali previsto no ordenamento jurídico, catalogado, classificado, como nós temos ali no álbum contratual, 23 contratos já catalogados, que vêm testados pela evolução da sociedade, né? Casamento, compra e venda, locação, contratos que já são conhecidos. É uma figura jurídica inteiramente nova. E aí nós estamos tentando entender que figura é essa. E esse é o papel do jurista. Olhar a sociedade, as relações de troca que existem na sociedade, para, então, tutelar, para, então, dar a norma. Bom, primeira discussão é, que diabos é isso? E aí, no meio dessa relação, tem muita coisa que pode acontecer. Tivemos uma decisão inicial que a pessoa utilizava um imóvel no Rio de Janeiro e ela dividiu esse imóvel em vários espaços e fazia ali quase como que uma pousada. Ela foi condenada por todos os motivos possíveis dentro do direito imobiliário, porque realmente não é compatível com um condomínio residencial a exploração daquela atividade que se assemelhava, inclusive, a meios de hospedagem. Tem que ter registro no cadastro, tem que obedecer lá critérios da Política Nacional de Hospedagem. Essa foi muito clara. Mas nós temos hoje
por meio dessas plataformas, locações que são muito rápidas e que as pessoas ficam discutindo se é uma hospedagem ou se é uma locação. Na verdade, não é nenhum nem outro. Talvez, aí, até conversar com o Rubens depois, com outros colegas aí da área, talvez seja uma locação nova, moderna, moderníssima, porque ela vem carregada da tecnologia que a faz efetiva, que você consegue ter um giro muito rápido. E não é uma hospedagem porque não tem ali a relação de serviços que acompanha o que um hotel, por exemplo, oferece. Mas ela se aproxima porque ela é paga por diárias, ela não é residencial, mas, ao mesmo tempo, é transitória. Então, tem umas figuras que se aproximam aqui e ali, mas eu acredito que ela poderia se comportar mais como uma locação de curtíssima temporada, talvez seja o nome a ser dado, alguns chamam de hospedagem atípica. Bom, superado o primeiro imbróglio sobre qual seria o nome, o tipo dessa relação, e cabe avaliação no caso concreto, como ela se comporta, vamos passar para um segundo momento. O segundo momento é, por si só, locar por meio de aplicativo e dentro desse sistema uma exploração de atividade econômica, faz dessa relação uma relação comercial por si só? Bom, naturalmente, cabe uma avaliação casuística, eu vou ver e avaliar. Existem decisões que entendem que, por si só, esse tipo de locação de curtíssima temporada, por trazer um grande fluxo de pessoas para condomínios residenciais não vocacionados à exploração econômica, por si só, já seria uma violação à natureza residencial do condomínio. E aí, para e pensa. Vamos lá para Copacabana. Primeira onda de urbanização que o Brasil teve com recurso do SFH, década de 40. Gente, quase centenário, prédios antigos. A estrutura é uma estrutura antiga que não é nem de longe compatível com o que existe hoje em alguns condomínios, que você tem lá forno de pizza e pão, garage band, né, um salão de jogos, piscina. Até poderia, né, de certa forma, meio que parecer com uma estrutura, talvez, de um hotel. Aqueles empreendimentos, eles não possuem a vocação para esse tipo de exploração. E ali você tem uma quantidade de pessoas que entram e saem, entram e saem, entram e saem. A cidade tem vocação turística muito forte, entram e saem, entram e saem. Eu comprei o meu empreendimento, o meu imóvel, para residir. Eu tenho direito ao sossego, à segurança, né, à salubridade, e tenho ali muitas pessoas entrando e saindo. Há, do meu lado proprietário, um direito de locar o meu imóvel e aferir benefícios econômicos dele. É um corolário do direito de propriedade, certo? Agora, a locação ostensiva e com viés puramente mercantil descaracteriza a um excesso no meu direito de propriedade? Então, essa é uma primeira discussão aí, e já vi entendimento que diz que, por si só, esse tipo de relação não pode ser praticado em condomínio, a não ser que a convenção expressamente preveja. Bom, superado essa discussão, que eu acho que seria muito frágil para a gente parar e dizer, não, você não pode alocar por curtíssima temporada, por meio de aplicativos, porque vai trazer um fluxo muito grande de pessoas aqui, vai ofender o 1336, inciso 4 do Código Civil, que trata aí da segurança, sossego e saúde dos demais compossuidores. Não, você não pode. Eu acho que isso seria uma visão até de vanguarda, uma visão que traria muitos problemas. Então, a segunda discussão que nós temos é possível restringir esse tipo de relação? O Código dá autonomia normativa à Convenção e Regimento, no artigo 1333 e 1334 do Código Civil. Ou seja, o condomínio edilício ele é um microsistema sociopolítico próprio e peculiar que tem capacidade normativa. Autonomia, autônomos, eu posso me autogovernar, respeitado, claro, as normas hierarquicamente superiores, como o Código Civil, legislação especial e Constituição da República. Portanto, eu posso criar as normas que vão reger as relações interna-corpores. Logo, eu posso vedar, ou restringir, ou condicionar a utilização da propriedade individual. Ah, mas eu tenho o direito de propriedade consagrado na Constituição? Tem,
mas nenhum direito é absoluto. Encíclica Rerum Novarum fala da função social da propriedade, vamos aplicá-la ao condomínio edilício. A função social da propriedade, na sua acepção econômica, eu tenho direito de obter, explorar, aferir benefícios da minha propriedade, mas eu preciso conciliar o meu direito individual com o direito coletivo, harmonizar, cotejar tais direitos. Então, eu, na minha visão, acredito ser plenamente possível criar as restrições. Qual é o caminho mais seguro? Bom, maior segurança seria você alterar a convenção de condomínio e obter o quórum facílimo de 2/3. A gente obtém toda hora, não é? Não é? É igual ganhar Libertadores ontem, que sofrimento assistir jogo, meu Deus do céu. Enfim, e não dá nem mais para fazer piada com Botafogo e Fluminense. A gente fazia muita piada dentro da OAB, sempre tinha um tricolor, um botafoguense, eles ganharam a Libertadores também, não cabe mais essa piada. Mas é algo muito difícil, é uma missão hercúlea conseguir um quórum de 2/3. E aí entra até uma discussão. O condomínio edilício, enquanto organização, eu falo como administrador e como estudioso de sociologia, ele é uma organização categorizada como organização cujo principal beneficiário, conversei até com Dona Leda, é o seu membro, semelhante a um sindicato, conselho profissional e associação voluntária que a gente segue. Qual é a característica desse tipo de organização? A completa apatia dos seus membros. Os membros são apáticos e uma minoria mais ativa captura o poder e domina ali. Dentro do condomínio, você vai conseguir um quórum de 3/4 e 2/3, dada a natureza do condomínio em que as pessoas são apáticas? Não vai conseguir. E aí entra a poesia do mineiro Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, né? No livro Antologia Poética, ele diz o seguinte: pois como contar o que os heróis não dizem? Como vencer o oceano? Se é livre a navegação, mas proibido fazer barcos, fazer prosas, fazer rimas. É possível obter, sim, um quórum. É provável, quer dizer, é possível, você tem meios para isso, mas é improvável que você o alcance. Então, o quórum de 2/3 é um quórum muito difícil de ser alcançado. Mas você, conservador, vai tentar brigar por esse quórum aí, para que você dê a segurança máxima alterando a convenção do seu condomínio. O mais possível e viável é obter ali a maioria simples por meio da alteração do regimento interno. Criar ali um jogo de normas e regras que viabilize o exercício do direito de propriedade individual, possibilitando a locação, criando regras. Mas, pessoal, regras que sejam eficazes. O amigo advoga lá na Zona Sul, Ipanema. Ele falou, criamos lá regras para o condomínio. A pessoa tinha que preencher uma ficha para entrar. Genial essa regra, genial. Porteiro, pobre coitado, pessoa chegava ali, preenche aqui uma ficha, preenche aqui um livro. Fomos olhar. Tinha lá pessoas que escreveram em mandarim, espanhol, italiano, francês, parlez-vous francês? Enfim, complicado, né? Só faltou ter em aramaico ocidental. Quem quer dizer o que estava escrito ali? Qual a utilidade? Qual a lógica dessa regra? E sabe quantas pessoas entraram em um ano? 2.000 e poucas pessoas no imóvel de alto padrão em Ipanema. Você imagina, trabalhou a vida inteira para comprar um imóvel com vista para o mar, sei lá, um por andar, você quer paz e sossego. E aí, uma pessoa abaixo de você resolveu explorar economicamente o imóvel que ele recebeu do pai e viver daquilo, né? São diárias muito rentosas. Então, queridos, o que existe aí por detrás é uma discussão até onde vai o uso e até onde vai o abuso, além, abuso. E esse é o ponto, o limite. O novo Código Civil, o Código Civil, na proposta de atualização, parte da seguinte premissa: não pode. E eu acho razoável. Ah, eu queria alocar... Não pode. Poxa, mas eu não posso? Pode, desde que você chame uma assembleia. A regra é inversa. Porque eu acho até meio covardia você conseguir quórums, chamar a assembleia para vedar. Faz o contrário, a regra não pode. Quem quiser, convoca a Assembleia e cria ali todo o mecanismo de regras para que aquela sociedade saiba conviver com esse tipo de relacionamento. Ah, então eu vou construir um prédio e vou dar as minhas regras. Excelente!
Lançaram um estúdio em frente ao meu escritório, vendeu igual água. Quarto-sala, numa rua comercial barulhenta, sem vista para lugar nenhum agradável, venderam por 540 mil, troço de 20 e poucos metros quadrados. Por quê? Na convenção já vinha a expressa previsão da alocação por plataformas de curtíssima temporada. E o empreendimento é vocacionado para aquela finalidade, tem toda a estrutura, os porteiros serão treinados por empresa de terceirização que vai ser contratada para essa finalidade. Ou seja, eu comprei ali para investir, eu vou ganhar dinheiro, esse empreendimento é destinado a essa finalidade. Não resta dúvida nesse sentido. E para todos os outros que não são destinados a essa finalidade, nós temos que pensar em criar normas para que você consiga compreender as regras do jogo, né? Acho que exatamente era essa mensagem que cabia trazer aí. Me chamo Bianchi, prometo ser sucinto. É a primeira vez que eu começo um treinamento já para terminar, que a pessoa já está me esperando. Pessoal, alguém aqui já indicou um médico a um amigo? Dor de barriga, vai nesse. Dor no coração, vai naquele. Dor na canela, vai aquele. Já? Quem já indicou, levanta a mão. Eu adoro ter meu médico para indicar. Certo? Se a pessoa for lá nesse médico e morrer, tu vai se sentir culpado, doutor? E se você indicar um cliente para comprar lá direto com o proprietário e essa pessoa ser passada a perna e perder o seu patrimônio? Você tem 3 coisas na sua vida: sua saúde, seu patrimônio, seu intelecto. Só. Tem mais alguma coisa? Mais nada. E aí você indica direto o comprador para o vendedor que não tem a diligência de um corretor e que não passa por um jurídico que faz esse negócio. Você já indicou alguém para um médico e no dia seguinte você ligou para o médico falando assim: cadê minha comissão? Cadê minha parte? Te indiquei um cliente? Não, você não indicou por essa intenção, você indicou porque você queria fazer o bem para ele, certo? Então, como nós, corretores, podemos negociar com alguém que não é especialista nisso, um síndico, um zelador, um porteiro, um administrador de condomínio, uma comissão sobre o patrimônio de alguém ao qual eu, corretor, se houver uma falha, pago com os meus bens? Se aquela pessoa morrer, o médico vai ter que responder. Se o patrimônio daquela pessoa for afetado por uma negociação mal feita, ao qual o corretor não conseguiu viabilizar a venda da forma correta, este corretor vai responder com o seu patrimônio, com os seus bens, com o seu nome e com a sua carreira. Você vai continuar sendo síndico. Você vai continuar sendo administrador do patrimônio, de bens, do que seja. O corretor vai deixar de ser. O cresce, ou cresci, é uma vez só na vida. Então, quando você pensa em indicar, vou fazer aqui uma parceria com o corretor. Semana passada, uma pessoa me indicou um cliente e falou: depois lembra de mim. Falei: jamais te esquecerei. Ficará no meu coração. Te dou um brinde, te dou um presente, mas eu não vou te dar metade da minha comissão nesse negócio. Porque era um negócio de R$1 milhão sendo trocado o imóvel por outro de R$1 milhão. Então, eu estou fazendo 2 milhões de negociação, certo? Eu respondo por estes 2 milhões para o resto da minha vida. Eu sou aquele corretor rezando lá na cama que o doutor fez na apresentação. Porque o BO pode acontecer agora, ou como de imóveis que eu já vendi de amigos meus, 20 anos que a pessoa já havia comprado o imóvel, quando ela foi revender, descobriu que havia um ônus do antigo proprietário, que estava com uma pensão alimentícia sendo penhorado o imóvel, e o cara vendeu rápido para aquela penhora não cair. Então, quando a gente pensar em atuar clandestinamente, que é hoje o termo que o Cresci utiliza, é clandestino, fazendo uma intermediação, dando um jeitinho, fazendo um negocinho, pense se fosse o teu patrimônio. Se você indicaria alguém que não é médico para lhe operar. Pois eu só tenho os bens, minha saúde e meu intelecto. Vale a pena? Por causa de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil? Não vale. E essa conversa aqui, gente, não é para que o Cresce ou o Cresci, como quiserem,
venha fiscalizar mais, venha dizer aqui que o exercício legal da profissão é algo que é uma contravenção penal, ao qual a pessoa pode ter que ser respondida judicialmente, perder o seu réu primário, aí os doutores sabem melhor do que eu o que é isso, né? Qualquer outra coisa que você tiver na justiça, o teu primário já foi pau. A chance de tu, né? E daí o doutor pode falar melhor? 9% hoje, isso é um dado estatístico que a gente chama de bypass imobiliário, que é o desvio das transações. Das transações que representam aí 100% que envolvem imobiliário, 9% acontece o desvio e os compradores acabam fazendo o negócio direto com os vendedores, tirando o corretor da jogada que fez a intermediação, que iniciou o negócio. 9% hoje é a estatística que ocorre, o chamado bypass imobiliário. Isso gera problema para os compradores, para os vendedores, que ocorre um negócio sem a intermediação do corretor. Perdão? Só trazendo uma reflexão, né? Nós fizemos um evento uma vez, estava o presidente do Cresce de Goiás e de outras regionais, e ele fez uma pergunta: corretor, você vale R$40 mil? Você vale R$50 mil da sua comissão pretendida? Você não sabe ler, escrever, você está desatualizado profissionalmente. Isso é um ponto muito ruim, né? Porque, historicamente, o corretor ele só focava na intermediação imobiliária e na venda. Eu digo que eu fui coordenador da Unicresce e, por muito tempo, nós trabalhávamos com a parte pedagógica, e total desinteresse. Como também é um desinteresse grande no sistema da ordem, tá? Eu falo com o presidente de subseção, com diretores de ESA, um completo desinteresse da advocacia. Qual a diferença que o advogado fez 5 anos de graduação e passou por uma prova de suficiência, né, uma prova de ordem que eleva um pouco mais o nível, mas a formação não está completa ali com a habilitação legal. E com relação aos corretores de imóveis, até tem um artigo num livro que eu coloco que penso eu, né, que o caminho correto seja, dentro do sistema Cresce-Cofesse, elevar o nosso nível profissional por meio da graduação em gestão de negócios imobiliários de 2 anos, primeiro passo. Segundo passo, voltar ao exame de suficiência, mas não por resolução que é questionável, e sim por lei. Porque a gente consegue elevar bem o nosso nível profissional, que a formação, o problema está aí, a nossa formação ela é muito, muito frágil, que o cliente não sente segurança no próprio profissional que está intermediando ali. Penso que seja essa questão de parte do bypass. E, às vezes, o próprio síndico sugere o bypass. O próprio síndico sugere, vai lá, fala direto com o dono, compra lá, que depois ele me dá alguma coisa. Isso eu vejo direto, né? Então, gente, aqui a sugestão é, enquanto não existe uma legislação, uma lei que eleve o nível para que a pessoa tenha que ser um corretor melhor para entrar, hoje você faz só um curso de TTI, que custa R$1.000 e poucos, paga uma anuidade de 800, 900 reais, você é corretor. A prova, inclusive, do Cresce é assim: quantos dedos eu tenho aqui? 2, não, fala de novo. 3, não, fala de novo. 4, passou. É assim. Então, às vezes, se você tem uma certa familiaridade com o mercado imobiliário e está em uma outra profissão, a sugestão hoje do Cresce é: faça o curso, se especialize, se diferencie, não lhe custa. E aí sim, você pode ser responsável pelo negócio, você pode ter diligência sobre isso, ter entendimento sobre isso e até ganhar mais, porque senão vai precisar de um parceiro para fazer para você. Você vai fazer sozinho. Mas sempre tem um acompanhamento de um jurídico. Hoje, minha imobiliária fica em Navegantes, eu tenho 4 escritórios jurídicos que nos atendem. Dependendo do tipo de contrato que é celebrado, eu falo com um, com o outro, com o outro, com o outro. Porque cada um tem sua especialidade. Porque senão vai o meu nome embora. E aí, quando der um BO, aquele cara que eu dei a comissãozinha, a metadinha, uma partezinha, ele não responde por nada. Ele não responde por nada. Porque se eu passar uma informação, por exemplo, como os doutores falaram, tinha um ônus lá, um problema jurídico de R$1 milhão, uma multa, que eu não passei para o meu cliente. Se o condomínio comprovar que havia me informado isso e eu esqueci de falar, pau, vou junto. Então, o Cresce hoje tem feito muitas ações para conscientização, muitos treinamentos, muitas palestras. Eu sou palestrante do Cresce hoje, palestras gratuitas que o corretor não vai. A gente teve aqui em Balneário ontem, né? Lugar para 600 pessoas, foram 200, de graça.
Onde é que está a qualificação? E a qualificação em todos os cenários, dos advogados, como o doutor disse, dos corretores, como nós, dos síndicos. E esse congresso é excepcional para isso, para que a gente tenha esse entendimento. Quando você pensar em fazer uma negociação direta, indicar alguém, querer uma partezinha, pensa bem. Mas vale você dizer, fala com aquele cara lá que ele é especialista, ele é diferenciado, e se você realizar um bom negócio, lembra de mim. Pede para o cliente. Ele vai ficar feliz em ter feito um bom negócio. Ao invés de tentar tirar uma parte de alguém que já recebe a menor parte do negócio e vai responder por 20, 30, 40 anos por aquilo. E você, muito provavelmente, já vai deixar até de ter sido síndico, de ter sido administrador, e aquele corretor que um dia te deu 5, 10 mil, está responsável ainda. Então, fica o meu contato, gente. Não sei se eu passei ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem o meu QR Code ali, se quiser. Tiram a dúvida, quero fazer um treinamento, quero fazer alguma coisa referente a isso, no meu condomínio, a gente vai lá, fala para os proprietários terem esse entendimento dos riscos que é vender direto. Tá? É bom, você vai ter pelo menos alguém em quem botar a culpa, né? Se você vender através de um corretor. Né? Você só tem um problema enquanto você não sabe em quem botar a culpa. Bota no corretor. Né? É assim que a gente trabalha. Gente, desculpe aí, me excedi um pouquinho no tempo, eu fiquei para o finalzinho e isso ficou um pouco exíguo, mas o Cresci está aqui hoje para que vocês tenham entendimento. Saia da clandestinidade. Seja especialista e entenda que não é só perder o réu primário, é perder o teu sono. E nada mais paga o teu sono. Tenha dificuldade de dormir uma semana com um neném recém-nascido, que vocês sabem o que é perder o sono. Né? Então, o Cresci está aqui para ser parceiro hoje dos síndicos, das administradoras, dos advogados. Né? Eu não tinha nem roupa para vir aqui direito hoje, os doutores todos elegantes, né? Mas eu sou corretor, então deu para ver que a minha canela aparecia na cadeira ali. Né? A gente usa a calça sempre cortadinha. Então, o que vocês precisarem do Cresci, a gente está aqui à disposição. A gente quer ajudar o mercado a evoluir, desenvolver e fazer aqui como a Dubai brasileira continue sendo um local de negócios prósperos e sérios. Imagine se um dia Balneário ficar marcado por golpistas. Nunca mais a gente vai ter morador, a gente vai ter cliente, a gente vai ter comprador, a gente vai ter evento, vai ter congresso, vai ter o quê? E a gente que está nessa sala é responsável por uma boa parte disso. Vamos fomentar um mercado próspero e sério, desde o começo. Senhores, muito obrigado, um ótimo dia.